Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vulo dissemos agora, de novo também vulos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém? Sente-se, por favor, com esse texto aberto na sua Bíblia, não feche. Nós vamos aqui hoje, pela graça do Senhor, eu não vou entrar nos aspectos históricos da carta aos Gálatas por conta do tempo. Então serei mais direto à aplicação do tema que o Senhor me deu hoje à tarde, quando eu preparava esta mensagem. Hoje eu quero trazer uma mensagem que o tema é o outro evangelho. O outro evangelho. Repita comigo: o outro evangelho. Irmão, você conhece o outro evangelho? Será que você já ouviu o outro evangelho? Tenho quase certeza que sim. Você talvez não saiba, mas o outro evangelho é o que mais se prega hoje. O outro evangelho é o que mais está presente nas redes sociais hoje. O outro evangelho é o que mais está sendo anunciado em muitos púlpitos do Brasil e do exterior. O outro evangelho. Sabemos que, dentro da circunstância teológica histórica da carta aos Gálatas, Paulo escreveu isso com um propósito específico, mas como eu estou dizendo, eu já estou sendo direto na aplicação para os nossos dias. Pastor, assim como na época de Paulo pregava um outro evangelho, está sendo pregado um outro evangelho hoje? Sim. E ainda digo para vocês, muito mais está sendo pregado outro evangelho hoje do que na época do apóstolo Paulo. Muito mais está sendo difundido um outro evangelho hoje do que na época de Paulo. E aí nós vamos aprender aqui por que isso está acontecendo. Já que a carta aos Gálatas fala de evangelho, nós sabemos então quais são os verdadeiros evangelhos. Ao ler e ao abrir o Novo Testamento, nós já nos deparamos de frente com eles. Eles são a porta de entrada na nova aliança. Os 4 evangelhos que conhecemos como Mateus, Marcos, Lucas e João. Então nós temos esses 4 evangelhos que vão retratar a vida de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
Então o evangelho segundo escreveu Mateus, o evangelho que é de Jesus, mas conforme escreveu Marcos, Lucas e João, eles compartilham os quatro de uma mensagem central. Eles não estão lá à toa, há um propósito para esses quatro evangelhos estarem aqui na palavra de Deus, e eles compartilham de uma ideia central sobre a nossa vida, trazendo para nós ensinamentos sobre o quê? Sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Mas cada um dos evangelhos tem um aspecto diferente. E quais são os aspectos de cada um desses evangelhos? Pois bem, Mateus, ao escrever este evangelho, o evangelho conforme escreveu Mateus, segundo escreveu Mateus, é um evangelho que vai evidenciar Cristo como Messias, que Israel tanto aguarda e espera. É o evangelho que vai mostrar Jesus como rei dos judeus, porque ele vem da descendência do rei Davi, da tribo de Judá, a tribo do rei. Quando nós então olhamos Marcos, nós vamos ver nele a outra característica. Marcos não vai evidenciar Jesus como rei, nem como da descendência de Davi, mas vai mostrar Jesus como servo sofredor e redentor das nossas almas. Quando então nós vamos para o evangelho conforme escreveu Lucas, ele vai ressaltar a misericórdia de Deus e a inclusão dentro da salvação daqueles que eram excluídos, os marginalizados, os que a sociedade não dá valor, os pobres, os oprimidos, os cansados, os que a luz da régua humana não mereciam, mas então Lucas vem mostrando que a salvação também vem para todo aquele que nele crê, e que não há diferença entre classe social, econômica ou questão de estudo. Toda alma merece ter o Salvador Jesus Cristo, se quiser entregar a sua vida a Ele. E aí concluímos que João, ao escrever, ele vai combater, porque havia se levantado homens que estavam dizendo que Jesus não era Deus, que a divindade de Jesus era um engano, e não aceitavam ele como divino. Então João vem e escreve este evangelho, concentrando-se na divindade de Jesus, concentrando na vida eterna e na retenção da nossa fé e do nosso amor e da nossa comunhão com o Deus Todo-Poderoso, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Pois bem, rapidamente, resumidamente, nós acabamos de ver qual é a característica de cada um dos evangelhos. E Paulo está falando: eu não levei a vocês outro evangelho, senão um único evangelho. O que Paulo está querendo dizer? Que ele trouxe para os Gálatas, ele trouxe para as igrejas o mesmo evangelho que Mateus trouxe, que Marcos trouxe, que Lucas trouxe e que João trouxe. Paulo não diferenciou disso, ele falou do mesmo Jesus, ele falou da mesma obra de Jesus, ele falou do mesmo sacrifício de Jesus, ele falou da ressurreição de Jesus, e ele falou da salvação na pessoa do Senhor Jesus. Então nós temos 4 evangelhos que estão reunidos, e podemos dizer que dentre os 4, mesmo que tenham características para cada propósito e fim específico, mas mesmo assim, dentro dos 4, tem coisas que são iguais, que concordam entre si, que são centrais. Então nós vemos que os 4 evangelhos, eles apresentam Jesus, primeiro, anunciando o reino de Deus; segundo, revelando o caráter de Deus por meio dos seus ensinamentos e das suas ações; terceiro, Jesus convidando todas as pessoas a ter uma vida de arrependimento, fé,
e amor. E por último, Jesus oferecendo a salvação por meio da sua morte e da sua ressurreição. Então vem a pergunta, após essa introdução: o que é o outro evangelho? Que Paulo está dizendo aqui: cuidado, se alguém vos apresentar outro evangelho que não seja este, seja anátema. Então o que é o outro evangelho? Deus ministrou meu coração para passar a esta igreja. O outro evangelho é tudo aquilo que é contra o verdadeiro evangelho. O outro evangelho é dizer, é pregar, é ensinar o oposto do que o verdadeiro evangelho ensina. Então, se você ouvir um pregador, se você ouvir um pastor, se você ouvir uma missionária, uma pregadora, se você ouvir qualquer um que pregue e que abra a Bíblia, e se ele vir com um outro evangelho que não seja este aqui, a Bíblia diz para que eu e você rejeitemos. E aí eu quero trazer alguns pontos dentre esses, sem ser as características de cada evangelho, mas aquilo que os 4 evidenciam como um todo. Eu quero te mostrar o que esses evangelhos dizem de verdade e o que é que a gente tem ouvido por aí. Hoje o Espírito Santo veio abrir os teus olhos. Daqui para frente, se você decidir continuar ouvindo mentira, a decisão é sua. Se daqui para frente você decidir continuar acreditando em mentira, em outro evangelho, é você com Deus. Mas você não vai poder se tornar uma pessoa que vai dizer: eu não sabia, ninguém me alertou, ninguém me disse. Eu creio que o Senhor, não sei como, se vai ser telão, como é que Ele vai fazer isso lá na eternidade. Eu só sei de uma coisa: Ele vai mostrar esse culto, essa ceia, esse dia, vai dizer: eu alertei você através do Espírito Santo ali. Quantos querem ouvir? Diga graças a Deus. Em primeiro lugar, o que os 4 evangelhos verdadeiros pregam? O que eles falam que Jesus prega? Jesus prega o reino de Deus. Repita comigo: o reino de Deus. Jesus não prega reino dos homens. Jesus prega reino de... Então Jesus não prega reino dos homens. Jesus prega reino de... Então se alguém vier a você pregando reino de homem, é verdadeiro evangelho? É evangelho correto? E o que a gente tem ouvido hoje? Sou filho do... Então eu tenho direito às heranças, as bênçãos, não é assim? Hoje o que mais prega é o quê? Não, você é filho do rei, você é filha do rei, então você tem direito a toda a riqueza que o rei tem. E muitos estão indo por essa conversinha. Só que Jesus, ele chega e diz assim: o reino não é dos homens, o reino é de Deus. O reino de Deus é apontado para o alto. O reino de Deus é apontado, meus irmãos, na vertical. Olha para a minha mão, na vertical. Reino de Deus não é na horizontal. Horizontal é reino dos homens. Reino de Deus é na vertical. Reino de Deus é para cima. Reino de Deus não é para baixo e nem para o horizonte. Reino de Deus, eleva os meus olhos para os altos. É para os montes, é para cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, escreveu Paulo. Então o reino de Deus, ele é para cima. Cristo vem e um dos temas mais recorrentes, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, sabe qual é? Reino de Deus. Quando você olha Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver reino de Deus sendo um tema recorrente, falado por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo.
Quer ver? Vou te mostrar. Marcos capítulo 1, verso 15. Abre aí. Marcos 1, ou então olha no telão. Verso 15. E dizendo, quem é que estava dizendo? Jesus. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O tempo está cumprido, está dando muita microfonia. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Jesus, então, o que ele está fazendo? Olha a continuidade do versículo: arrependei-vos e crede, acredite no Evangelho. No outro Evangelho? Não, nesse Evangelho. No outro não, acredite nesse. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Jesus anuncia o reino de Deus e convida as pessoas a se arrependerem, porque o reino de Deus está chegando. Isso é o que o verdadeiro evangelho prega. Agora, o que o outro evangelho tem sido pregado hoje, qual que é? Primeiro, eu já falei, sou filho do rei, então eu não posso sofrer, eu não posso ter luta, eu não posso perder nada, eu tenho que andar na riqueza, no luxo, e só dando tudo certo, só vitória, 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 porque eu sou filho do rei, eu pertenço ao reino. Então o outro evangelho está pregando isso, esse triunfalismo, que não existe. A igreja triunfante, ela só é triunfante, sabe quando? Quando ela estiver lá no céu. Quando você chegar no céu, você vai bater no peito e falar: eu triunfei por Cristo Jesus. Mas enquanto você está aqui na terra, você não é triunfante não, você é militante. Há uma diferença entre a igreja triunfante e a igreja militante. A igreja militante somos nós, estamos aqui pelejando, batalhando, lutando, cada dia buscando santificar, cada dia buscando errar menos, cada dia buscando se separar para Deus, cada dia vencendo cão, vencendo diabo, vencendo carne, vencendo falsos irmãos, vencendo luta, vencendo guerra, vencendo problema, vencendo enfermidade, passando por várias e diversas adversidades, mas estamos confiando, estamos sendo fortalecidos, dando glória a Deus como foi Abraão. Essa é a igreja militante. O diabo vem, a gente fala em nome de Jesus, sai, e ele corre. Alguém faz uma feitiçaria, você fala em nome de Jesus, não tem efeito, e o feitiço não acontece. É assim, a igreja militando a cada dia. Então veja, qual é o evangelho, o outro evangelho, também que está sendo pregado, dentro ainda da temática do reino. Sabe qual é? Hoje se prega o seguinte: o reino de Deus está próximo, fique tranquilo, venha, não tem problema se você está em pecado, Ele entende você, Ele compreende você. Cadê a mensagem do arrependei-vos? Eu te pergunto, quais são os púlpitos hoje que estão pregando arrependei-vos? Se arrependa do seu pecado. Quais são os púlpitos que estão pregando isso hoje? Quais são os canais de YouTube e os pregadores famosos e famosas do mundo gospel que estão pregando esta mensagem? Arrependei-vos dos vossos pecados, porque o reino de Deus está próximo. Muita microfonia, irmã, me ajude. Tira esse ganho. Então veja, 2, é difícil dar glória, irmão? Eu estou te apresentando o verdadeiro evangelho e estou te mostrando o outro. O outro é para você fugir, é para você não ouvir mais. Eu não estou te culpando de nada, mas estou dizendo para você, cuidado, porque estão pregando outro evangelho por aí, diferente do verdadeiro. Qual é a segunda coisa que os evangelhos nos ensinam de maneira correta? 2, o amor a Deus e ao próximo. Mateus capítulo 22, verso 37 ao 39. Por favor, que eu preciso ser rápido aqui, por conta de não estourar o nosso tempo de ceia. Mateus 22, verso 37 a 39. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, vamos ler juntos? De toda a tua
e de todo o teu. Segura aí. Quem é que está falando isso aqui? É o Zé Goiaba? É o Zé Limpinho? Quem é que está falando isso aqui? Jesus. Ele está dizendo o que ali? Deus tem que estar em primeiro em tudo, no coração, na alma e no pensamento. E aí, meu irmão, não adianta, eu vou falar, depois pode queimar, pode falar um monte, não ligo para isso não, eu não estou atrás de fama. Eu te pergunto, irmão, trocar culto a Deus por jogo de bola? Será que esqueceram esse versículo? Pastores que trocaram os horários de seus cultos por causa de jogo, pastores que colocaram telões dentro da igreja, da casa de Deus, para promover oba-oba por causa de jogo, por causa dessa idolatria. O sangue de Jesus repreenda. Deus cobrará isso, meus irmãos. Deus cobrará. Aí se eles ouvem isso, ele chama a gente de legalista, ele chama a gente de fariseu, pode chamar do que quiser. Eu chamo isso de verdadeiro evangelho. Verdadeiro evangelho é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Eu estava meio com meus botões refletindo, é engraçado, né? Para um bando, 22 caboclos que ganham uma fortuna correndo atrás de uma bola, eu tenho que parar a minha vida, eu tenho que abrir mão de tudo por eles, que nem me conhecem, nem sabem que eu existo, e ganham em um mês aquilo que eu acho que eu não ganharia a vida inteira, e eu tenho que parar tudo. Aí eu tenho que falar para Deus, dizendo assim: Deus, o Senhor fica tranquilo, eu vou te cultuar, mas eu vou mudar o horário, porque eles são prioridade, é o horário deles. Eu fico imaginando Jeová olhando do céu e falando: como é que é? O que você falou? Aí depois você vai ver, diz que é crente, mas a vida está toda na bagaceira. Diz que é crente, mas você vai ver, os filhos estão tudo arrebentado. Diz que é crente, o casamento está todo destruído, é só fachada. Diz que é crente e está com uma vida financeira que é um buraco, uma rede social só rindo. Na rede social parece que é uma vida maravilhosa. É claro, rede social, a foto mostra o que quer, só que o Espírito Santo é aquele que sonda o interior. E eu não estou falando isso para julgar, para desejar mal, eu estou indo dentro da palavra. Ele diz: ame ao Senhor teu Deus. Quem está falando isso é Jesus. Verso 38. Este é o primeiro e grande mandamento. Engraçado que não era só falar mandamento, tá bom. Esse é o primeiro mandamento. Pronto, a gente ia entender. Por que ele usou a palavra grande? Eu acho que Jesus já estava enxergando 2026. Acho que Jesus já estava vendo nos dias de hoje, que hoje as pessoas trocam o culto e o seu serviço espiritual a Deus por qualquer coisa. Hoje eu não estou legal, hoje eu não vou. Não, hoje o pessoal quer ir lá no shopping, nós vamos para o shopping. Não, hoje não sei o quê. Você já reparou que antigamente as pessoas não vinham à igreja por motivos extremamente fortes, e elas ainda diziam assim: meu Deus, por que eu faltei, eu queria estar lá, mas era algo tão forte que não tinha como. Às vezes estava no hospital, às vezes estava numa situação de emergência, às vezes estava no seu trabalho, não tinha como sair, e as pessoas ficavam tristes, porque elas queriam estar aqui na casa de Deus. Agora hoje, irmãos, hoje, as exceções viraram regras. Hoje, na verdade, por qualquer coisa, as pessoas deixam de ir para a igreja.
Por qualquer motivo, de manhã está frio, eu não vou na escola dominical, está muito frio, as cobertas estão tão quentinhas, eu vou ficar aqui mesmo. Hoje eu não estou bem, eu estou meio depressiva, eu não vou, eu estou triste. Com coisa que a Bíblia diz, o Evangelho verdadeiro está dizendo isso? Ele está dizendo, venha para a casa do Senhor só quando você estiver alegre? Então, se nós observarmos, aos pouquinhos, nós vamos abrindo mão. E aí, sabe qual é o problema? É que a gente esquece desse versículo. Este é o primeiro e o grande mandamento. Esse é o primeiro e o grande mandamento. Então, ou seja, na hora de você pensar em faltar num culto, na hora de você pensar em faltar numa escola dominical, na hora de você pensar em faltar numa consagração, numa reunião de segunda-feira de oração, num ensaio de grupo de louvor, num ensaio de ciclo de oração, num ensaio de mocidade, num ensaio do grupo de varões, ou qualquer outra atividade da casa de Deus, lembre-se desse versículo: amarás o Senhor teu Deus sobre tudo, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E como que eu demonstro amor por alguém? Só dizendo eu te amo ou através de atitudes? O que vocês acham? Não adianta só bater no peito e falar eu te amo, eu te amo. Ele fala, então prova que você me ama. Cadê você na minha casa? Cadê você? Prove que você me ame. Como eu já falei, uma coisa é você estar trabalhando e não tem como você vir. Deus não vai falar, você tem que sair desse emprego. Não, Deus te deu um emprego, abriu a porta para você. Você está trabalhando. Agora outra coisa é você poder vir e por qualquer coisinha você não vai. Então nós temos que abrir os olhos. De novo, o glória a Deus acabou. Fala igual Maurício, vocês estão aí ainda? Vocês estão aqui, irmãos? Lembre-se que eu quero lhe dizer, essa palavra é uma palavra para todos nós, essa palavra é para mim também. Então pensa que eu estou de fora aqui não, que eu estou dentro dessa mensagem. Essa mensagem primeiro ela bate em mim, para depois bater em vocês. Todos nós aqui estamos aprendendo. João capítulo 13, verso 35. Tem o 39 lá, tem o verso 39. E o segundo semelhante a este é, qual? Amarás? Eita, apertou, né, irmão? Apertou, porque Jesus, o que ele está fazendo aqui? Ele está resumindo a lei todinha, os 613 mandamentos da lei. Você está achando que é 10? São 613. Ele está pegando os 613 mandamentos, ele está resumindo em 2. Colocar a Deus acima de tudo e amar o teu próximo como a si mesmo. Então ele está resumindo toda a lei no amor a Deus e no amor ao próximo. O amor se manifesta de que forma? Em perdão, em compaixão, em misericórdia e em serviço. Se eu amo de verdade, eu vou perdoar. Porque muitos têm problema de não perdoar. Porque tem problema de não amar. Quanto menos o teu amor, menos o teu perdão para o próximo. Quanto maior você tiver amor, mais fácil perdoar. E quem é que enche eu e você de amor? É cartinha romântica? Não é esse amor, o amor de relacionamento de casal. É o amor porque você ganha presentinho? Não. O amor de Deus derramado em nossos corações, através do Espírito Santo. Se você for um crente cheio do Espírito Santo, você será um crente cheio de amor. Por que você encontra com alguns crentes, que eles são ótimos no serviço a Deus, mas são péssimos no amor? Porque eles confundiram performance de trabalho para Deus com conduta verdadeira de um interior transformado pelo Espírito Santo. Não adianta fazer tudo direitinho para a obra, se na hora de perdoar você não perdoa.
Mas se você estiver cheia do Espírito Santo, o amor transborda dentro do seu coração, e você perdoa fácil. Mas a ofensa foi grande, mas a luta foi pior, a calúnia, a difamação, as armadilhas, as ciladas que armaram para te destruir, etc. Se você for ficar procurando magoazinha dentro de você, para poder alimentar esse monstrinho, então esqueça, porque não é o Espírito Santo que está fazendo isso em você, ou é a sua própria carne, ou é o diabo. Porque o Espírito Santo, quando ele agir dentro de mim, de você, ele vai dizer assim, a sua carne vai dizer assim, mas fez isso comigo. O Espírito vai dizer, e o que você fez com Deus? Mas me traiu. E quantas vezes você traiu a Deus? Mas me ofendeu. E quantas vezes você ofendeu a Deus com seus pecados? Mas não sei o que. E quantas vezes você errou? Ou seja, você tem telhado de vidro como todo mundo. Não tem ninguém perfeito aqui dentro. Não tem ninguém 100% santa aqui dentro. Só tem duas coisas perfeitas nessa terra: a palavra de Deus e o Espírito Santo. A Bíblia é bem clara e ela diz: antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, arranca a trave de pau que está no seu olho primeiro. Às vezes a gente quer muito apontar os outros, mas esquece de olhar o nosso próprio quintal. Mas quando temos o Espírito Santo, Ele vem e Ele ministra ao nosso coração, e nós olhamos, sabe como funciona a relação nossa com o nosso próximo? Sabe como é? Olhe para mim, eu vou te mostrar, é assim que funciona. O que Deus fez comigo, o que eu faço com o meu irmão. O que Deus faz para mim, o que eu faço para o meu irmão. Só que sabe como é que a gente age? A gente age o contrário. O que o meu irmão faz comigo, eu também faço com ele. Não, é assim, irmão. Vem de cima para baixo e daqui para a horizontal. Tanto é que o Pai Nosso é bem claro: perdoa os meus pecados como eu perdoo o meu ofensor. Se eu não perdoar meu ofensor, ele não me perdoa. Deus não me perdoa. Então nós vemos este evangelho que é da compaixão, que é da misericórdia e que é do serviço. Quem ama a Deus não sente peso de trabalhar para Ele. Quem ama a Deus não sente peso de vir para culto. Quem ama a Deus não sente rotina de estar na casa do Senhor. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, diz como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem ama a Deus, ama vir no ensaio, ama vir na escola dominical, ama vir no culto de quarta, ama vir no bota o joelho aqui com frio ou com calor. Quem ama a Deus não tem obstáculo para estar com Deus. Pode observar os namoradinhos novinhos quando começa, é uma paixão cega. Ela pode parecer uma bruxa memeia, ele acha ela uma princesa. Ele pode parecer, sei lá, eu não me lembro mais dos nomes que tinha antes. Ele pode parecer muito feio, ela acha ele um príncipe. Aí todo mundo fala: o amor é aquela paixão, aquela coisa. Ela vai para casa, ela vai suspirando, e ele parece que vai andando na ponta do sapato. Já viu? Aí ela está lá, ele pode estar lá, irmão, ele pode estar lá no Guaianazes, é longe daqui, e ela pode estar lá no clube de campo. Se ela ligar e falar assim: bem, eu queria te ver, no minuto ele aparece lá. Ele pode estar cheio de problema, ele pode estar cheio de serviço, ele pode estar cansado, moído, quebrado do trabalho. Ele rompe tudo, ele pega Uber, ele vem de navio, ele vem de barco, ele vem de avião, ele vem agarrado em qualquer coisa, numa nuvem, ele vem correndo, ele vem de bicicleta, ele pega a motinha do Bruno, ele faz qualquer coisa. Mas que ele chega lá, ele chega. E ela, quando vê ele: ai, você veio, que surpresa.
E aí ele fala o quê? Eu faço qualquer coisa para estar com você. É esse amor que Deus quer de nós. É esse amor. Vai ter culto, oh glória, eu vou estar lá com o meu Salvador. Eu vou estar lá com o amante da minha alma. Eu vou estar lá com o meu Senhor. Eu vou estar lá louvando, adorando, orando, recebendo a palavra dele para a minha vida. Que prazer. Lembra do seu primeiro amor? Que não tinha nada que impedia você de ir para uma igreja, que você chegava moído, eu lembro, irmão, eu trabalhando de frentista em posto de gasolina, em pé, o dia inteiro, porque frentista não pode sentar, saía do posto, corria em casa, tomava banho, a pé para a igreja, e era longe, uma distância de São Bernardo a Santo André. Chegava no culto, participava, depois ficava sabendo que tinha uma vigília, dali já ia para a vigília, passava madrugada na vigília, no outro dia, da vigília, passava em casa, só tomava um banho, para o posto, quase que confundia lá na hora de colocar álcool e gasolina, mas Deus dava graça, a gente se esforçava, por quê? Primeiro amor, febre do primeiro amor. Agora hoje como é que é, irmão? O outro evangelho, como é que é? Avisa o pastor que eu não pude ir. Pastor, não vai dar. E parece que já tem um esquema, né? Fica esperando. O culto é às 7h30 na semana? Bom, agora não, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Quando for 19 horas eu mando o WhatsApp. Porque ele já vai estar chegando lá, não vai dar tempo dele resmungar. Já faz tudo planejado. Já é tudo no esquema. Já tem o plano certinho. Só que é engraçado, você não serve o pastor. Você serve o Deus que colocou o pastor aqui. É Ele que você serve. Só que pode olhar, se para outras coisas de nível pessoal precisar, você está pronto. Você vai, você vence, você corre atrás. Se o seu patrão disser, vou te pagar hora extra, preciso de você mais tempo, tu se dispõe na hora, eis-me aqui. Mas Deus te chamando para a casa dele, sempre temos uma desculpa, sempre temos um nhanhanhã. Hoje, o que é pregado também pelo outro evangelho? O que é anunciado pelo outro evangelho? É anunciado o seguinte: ame a Deus, mas o próximo você não é obrigado a amar. Hoje é pregado assim. Se você ama a Deus, é isso que importa. Deus conhece o meu coração, Deus sabe que eu amo Ele. Mas eu não gosto daquele irmão, daquela irmã, mas não tem problema não. Deus conhece meu coração, Deus sabe o quanto eu amo Ele. Eu sou doidinho por Jesus. Mas o próximo, Senhor, mata aquela miséria. Manda um raio. Negativo. Ou tu obedece tudo ou não obedece nada. Terceiro ponto, que o evangelho verdadeiro prega, que eu e você devemos nos voltar para Deus e buscá-lo de todo o nosso coração. Jeremias capítulo 29, verso 13. Jeremias 29, 13, o verdadeiro evangelho diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Só que hoje mudou. Qual que é o outro evangelho hoje? É Deus que tem que buscar você. Porque você é a coisinha linda de papai. Você é a pitotinha de Jeová. Você é o tuti-tuti de Jesus. E como você é o tuti-tuti de Jesus, a fofinha de Jesus, o céu não existiria se não fosse você. Deus morreria se você não existisse. Ou seja, o alvo não é Ele, o alvo virou você. Você virou o centro, Deus virou o garçom. Está satisfeita, cliente? O que mais eu, Jeová, posso servi-la? Aí nisso embala culto, embala pregação, embala oração, embala louvor.
Aí vai pregar, você é o centro da pregação, não é Deus. Aí vai orar, você é o centro da oração, não é Deus. Aí vai louvar, você é o centro do louvor. Porque Jeová vai fazer, vai acontecer, você é importante, você é sensacional, você é espetacular, e o garçom vai vir, Jeová vai vir, vai dizer, o que tu queres, eu dou, que fala, eu faço qualquer coisa por você, porque Ele é Deus, e Ele vai fazer tudo por você, porque você é você, e 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 é você. Esse é o outro evangelho, porque o verdadeiro evangelho, buscar-me-eis, o alvo é Ele, eu tenho que buscar Ele, eu tenho que adorar Ele, eu tenho que orar Ele, eu tenho que cultuar Ele, a palavra tem que falar dEle, a palavra é cristocêntrica, eu tenho que me voltar para Ele, esse é o verdadeiro evangelho. Outro tópico que é o verdadeiro evangelho, a fé, Lucas capítulo 7, verso 50, e eu caminho para o final, Lucas 7, 50, e disse à mulher, a tua fé te salvou. O verdadeiro evangelho, meus irmãos, ele apresenta o seguinte, a confiança em Deus, em Jesus, aparece para nós como uma fé salvífica, uma fé que nos salva da condenação, uma fé que nos leva a experimentar o poder de Deus na nossa vida, uma fé que pode sim atuar com milagres, mas milagres naqueles que creem em Jesus Cristo e não nos curandeiros, mas crê em Jesus, porque quem cura é Jesus. É Jesus que cura, homem não cura nada, mas Jesus Cristo cura. Ele cura e continua curando. Quem sara, quem cura é Jesus Cristo. É Ele que nos cura, é Ele que nos sara, é Ele que nos salva. E o que o outro evangelho está dizendo? Que esse Jesus não cura não. Por quê? Porque é engraçado que é assim, se for câncer, aí eu venho, Jesus me cura. Mas se for outra coisa que não seja incurável, vai buscar onde? No homem, na ciência humana. Não, eu não estou legal, eu já sei. Não vou orar, não vou para Jesus. Eu vou lá no doutor fulano, que ele vai me dar o comprimidinho. Eu vou lá não sei aonde, porque a terapia tal é que vai me salvar. Jesus virou para ele e falou, a tua fé, mulher, é que te salvou. O verdadeiro evangelho, meus irmãos, ele opera dessa forma, pela fé. E o que é que tem se pregado hoje? Uma fé que não é para salvar. Uma fé que não é para curar. O que é que tem se pregado hoje? Uma fé que atende necessidades materiais. Creia que você vai conseguir a bênção que você quer. Creia, use a sua fé, chame a existência aquilo que não existe e vai acontecer. Uma fé voltada apenas para o material, para atender a anseios materiais que eu tenho. Esse é o outro evangelho que está sendo pregado. Agora observe o final do versículo, ele diz para ela, a tua fé te salvou e vai em paz. Aleluia. Opa, então a fé verdadeira, do verdadeiro evangelho, ela salva a minha alma e ela produz paz. Aleluia. Opa, então essa fé salvífica, ela cura depressão, ela cura ansiedade, ela cura qualquer transtorno da mente. Por quê? Porque só tem paz quem está com a mente sarada. Só tem paz quem está sem depressão, sem angústia, sem ansiedade, sem tristeza profunda. Por quê? Porque essa fé em quem? No Senhor Jesus Cristo. No Senhor Jesus Cristo.
Quinto, penúltimo lugar, o que esse evangelho verdadeiro oferece? João 3,16, todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então, o que o evangelho verdadeiro oferece? Salvar. E o que o outro evangelho está oferecendo hoje? É salvação. O outro evangelho está oferecendo, sabe o quê? Eu quero te apresentar um Jesus, e esse Jesus, ele é corretor de imóveis. Como assim? Se você quiser casa, ele dá. Se você quiser apartamento, ele dá. Se você quiser fazenda, ele dá. Aí as pessoas começam a procurar Jesus porque quer casa, quer terreno, quer fazenda, quer um predinho. Não, eu vou te apresentar um outro Jesus. Que Jesus você vai me apresentar? Eu vou te apresentar o Jesus Mega Sena. Que Jesus é esse? É o Jesus que vai te dar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 7 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, ele vai te dar. Vem para Jesus que você vai ficar rico, milionário. É o Jesus loteria. Conhece a lotérica Jesus? É o Jesus lotérica. Quem mais o evangelho o outro está ensinando? Não, vem para Jesus, sabe por quê? Porque ele é o RH. Por quê? Chegou lá, ele te dá emprego. É só você chegar em Jesus que o emprego é garantido. Não precisa nem levar currículo, ele nem analisa. Vamos lá, o Jesus RH vai abrir um emprego, vai te dar emprego. Não, já sei, eu vou te levar para o Jesus que é dono de concessionária, Jesus vendedor de carro. É mesmo? O que é? Ele vai te dar, o que você quer? Você quer o quê? Qual carro você quer? Você quer Volks? Você quer GM? O que você quer? Ele vai te dar um carro zero. Daqui a pouco você vai balançar a chave da sua Ferrari, do seu carrão importado, chique na garagem, 200, 300, 500, 600 mil reais, porque Jesus vai te dar. Ele é o Jesus concessionário. Concessionárias Jesus. E não é isso que o outro evangelho está pregando? Só que é engraçado, o evangelho verdadeiro diz assim, que ele é o Filho unigênito, e que aquele que crê nele, ele é Jesus, e Jesus, a palavra Jesus significa corretor, diretor de RH, dono de loja de carro, etc. Não, o que significa a palavra Jesus? Salvador. Então Jesus é para me salvar, porque o que ele vai me dar, carro não compra, casa não compra, emprego não compra, mas ele comprou com preço de sangue no Calvário. O que ele vai me dar, nada dessa terra consegue me dar. Ele vai me dar a salvação eterna, ele vai me dar a vida eterna. Então o que ele vai me dar vale muito mais, o Jesus Salvador. Mas o outro evangelho quer pregar um Jesus que só atende necessidades humanas. E por último, Marcos capítulo 8, verso 34. Marcos 8, 34. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a... Não pode. Esse Jesus aperta, irmão. Esse Jesus é do evangelho verdadeiro. Esse Jesus do evangelho verdadeiro, ele nos confronta, irmão. Agora o outro evangelho é um Jesus que passa a mão na sua cabeça para tudo o que você quer fazer. É um Jesus que entende você e para provar que ele te ama, esse famoso amor, que estão falando muito nos dias de hoje. A maior prova desse amor é que ele tem que dizer sim para tudo que você quer. Você não quer vir para a igreja? Tudo bem, eu amo você assim mesmo. Você não quer orar? Tudo bem, eu amo você assim mesmo. Você quer pecar? Não tem problema não, eu te perdoo porque eu te amo. Pode pecar à vontade. Se suja mesmo na lama do pecado. Você não quer amar ninguém? Não tem problema não, odeia todo mundo porque eu, o Senhor, te amo. Isso basta. Esse é o Jesus do outro evangelho.
Vem que eu vou te fazer rico, vem que eu vou te dar... Você não vai sofrer nada, você não vai passar mais tribulação, luta, dificuldade nenhuma. Você vai viver feliz, eu vou ser a sua dopamina 24 horas. Eu vou preencher todas as alegrias do seu cérebro. Você não vai ter um momento de tristeza. Esse é o Jesus do outro evangelho. Agora o Jesus do evangelho verdadeiro, arrependei-vos. Arrependei-vos do seu pecado. O verdadeiro Jesus, aquele que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O verdadeiro Jesus, o que fala lá? Volta para mim lá, Marcos 8,34, por favor, só para eu não errar. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. Tomar a cruz não é tá achando o que, irmão? Que é deitar na rede e tomar o suquinho de laranja? Cruz pesa, cruz machuca. Lembra dele na cruz? Arrastando. Tome sua cruz, ou seja, enfrente os desafios, encare o problema, mas siga firme para o alvo. Não retroceda, não volte atrás. Esse é o verdadeiro evangelho. O que isso está nos ensinando? Isso ensina discipulado. O que é discipulado? É compromisso, é renúncia, é humildade, é perseverança. Os discípulos são chamados a continuar a missão do Senhor com humildade, compromisso, renúncia e perseverança. Aí te pergunto, hoje o outro evangelho, existe renúncia? O outro evangelho, existe humildade? O outro evangelho, existe perseverança? O que o outro evangelho hoje faz? Totalmente o oposto disso. Pois bem, tem muito mais, mas vamos ficar aqui. E aí eu termino te dizendo uma coisa. Dentro de tudo que nós vimos aqui, do evangelho verdadeiro, e o que o outro evangelho ensina, qual é a nossa decisão que nós temos que fazer? Paulo nos deixou o recado. Onde ele deixou? Olha aí, Gálatas 1, verso 8 e verso 9. E eu encerro. Vamos ler juntos? Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Verso 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Sabe o que quer dizer a palavra anátema? Maldito. Ou seja, toda vez que você abrir seu celular, seu YouTube ou qualquer rede social e você ficar lá vendo outro evangelho, a Bíblia diz que é para você considerar como um maldito, ainda que seja até um anjo, quanto mais um homem ou uma mulher. Porque hoje nós estamos vivendo essa época terrível do secularismo. O secularismo adentrou e junto com ele trouxe a sua esposa, e são indivorciáveis. O secularismo é indivorciável da sua esposa. Qual é a esposa do secularismo? O relativismo. Eles não se divorciam, são casados eternos, são feitos um para o outro, o secularismo e o relativismo. Por quê? O que o relativismo diz? Não, veja, essa é a sua verdade, esse é o seu ponto de vista, você não me representa, eu não concordo com o que você diz, eu não concordo com esta narrativa, eu penso diferente. E aí esse eu penso diferente, o outro pensa diferente, o outro pensa diferente, o que está acontecendo? Cada um tem a sua própria interpretar, e cada um interpreta do jeito que quiser. Cada um interpreta pelo seu bem prazer. E com isso, o que está havendo, acabou o confronto. Acabou o confronto. A pessoa não quer ser confrontada. Ela quer ser
apoiada na sua interpretação falsa e errada. Só que tem uma coisa, irmão, esse negócio de relativismo, secularismo, isso aí é um fermento de Satanás no meio do povo de Deus, para tumultuar a verdade do Evangelho. Só que o Espírito Santo lá atrás, no ano 52, depois de Cristo, inspira o apóstolo Paulo a escrever. Escreve aí, Paulo, porque quando estiver lá para os anos de 2000 e tralalá, o negócio vai ser feio. Escreve aí, Paulo: se alguém vos apresentar outro evangelho, que não seja esse aqui, que te confronta, que te chama para o arrependimento, que não te promete vida maravilhosa, mas te promete o seguinte: Jesus nunca prometeu te livrar de sofrimento nenhum, te blindar de sofrimento nenhum. O que Ele prometeu foi te dar esperança para suportar o sofrimento. O que Ele prometeu foi: eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou estar junto com você, mas não significa ausência de tempestade. Eu vou estar no teu barco, mas vai ter tempestade, mas fica tranquilo, eu estou no barco. Quando passar pelo vale da sombra da morte, ou seja, não vai evitar de passar, vai passar, mas lá Ele vai estar contigo. Então sofrer, nós sofremos porque nesse mundo é mazela. Se a gente aqui só vivesse feliz, ninguém ia querer ir para o céu. O sofrimento é pedagógico, o sofrimento nos amadurece, o sofrimento nos ensina lições. Lutas e adversidades vêm para moldar o nosso caráter. Muitas vezes Deus usa as tempestades e as adversidades para quebrar o nosso nariz e o nosso orgulho. É a maneira de Deus tratar. Eu já preguei aqui outro dia, é a matéria. Você vai cursar, querendo ou não, senão você não tira o diploma. Deus sabe como fazer, Deus sabe como apertar. Só que hoje nós vivemos uma época que as pessoas não querem sofrer, não querem passar por problemas, não querem ter nada, só querem ser feliz, feliz, feliz. Isso se chama helenismo. Isso vem desde a época da Grécia Antiga. Isso é uma cultura helenista, antibíblica. A palavra de Deus também não vai dizer que você vai sofrer o tempo inteiro, mas ela diz o seguinte: está escrito na Bíblia, que a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando dia após dia, até chegar dia perfeito. Então é assim mesmo, um dia você conta vitória, outro dia você chora, um dia você está bem, outro dia você está sofrendo com as lutas do dia a dia, mas tem uma coisa: consolai-vos uns aos outros com estas palavras, e orai um pelos outros. Aí você conversa com alguém de confiança, essa pessoa levanta um clamor e oração por você, Deus te renova, Deus te levanta, e você segue em frente, vai ganhando alma, porque um dia nós chegaremos lá, e lá diz a Bíblia, lá não há choro, lá não há dor, lá não há tristeza, lá não há sofrimento, lá não há sepulcros, lá não há funeral, lá não haverá enterro, lá sim haverá alegria por toda eternidade. Você recebe essa palavra? Diga glória a Deus, aplauda Jesus.